Oi, gente! Nós estamos aqui na nossa Igreja Luz para as Nações para começar o nosso primeiro podcast, um projeto que nasceu no nosso coração para a gente conhecer as vidas, conhecer os testemunhos e para esses testemunhos edificar a nossa vida. E para a gente começar o nosso podcast, a nossa primeira convidada é a nossa irmã Kátia, que está aqui com a gente hoje. E vamos lá para as perguntas para a gente conhecer um pouco mais sobre a nossa irmã Kátia. É isso aí, gente. Como a Samira disse, esse projeto é para alcançar vidas e nós escolhemos a irmã Kátia porque não tem jeito melhor de alcançar uma vida com alegria, né? Porque ela transmite muita alegria na vida de fé dela, né? Aqui na igreja. Então, irmã Kátia, né? A gente está muito feliz que você está aqui e a gente queria saber, assim, um pouquinho do seu testemunho, né? Como você conheceu Jesus e como que você, né? Adquiriu essa fé, assim, que é contagiante. Obrigada por convite de todos, por estar pela primeira vez, né, ser pioneira aqui nesse projeto. Eu quero agradecer pela oportunidade que vocês estão me dando de falar um pouquinho de mim, porque eu sou muito tímida, apesar de não parecer. Eu sou um pouco reservada. Não sei se alguns percebem que eu não sou muito de colocar informações mais em redes sociais. Eu sou muito discreta, eu tento ser discreta. Mas, assim, o Espírito Santo amou essa cilada pra mim hoje. Que ótimo. Espírito Santo, né? Ele me fez esse convite através da vida de vocês. Eu fico muito feliz e honrada por esse convite. E eu sou uma maranhense, uma mulher maranhense, nascida do senhor Padilha, do seu Padilha, da Dona Maria, que aos 16 anos começou a trabalhar numa padaria. Aqui, não sei se vocês conhecem do Nelson, era do antigo Nelson aqui, na Santa Teresa. E lá eu conheci um rapaz, esse rapaz era evangélico, trabalhava na igreja, já era auxiliar de jovens e tudo. Tudo começou assim. E ao namorar com ele, me relacionar com ele, eu conheci a mãe dele, que toda a família era cristã, de uma igreja muito conservadora. Ela nem tinha televisão em casa na ocasião, pra vocês verem o conservadorismo que veio a ser minha futura sogra. E ela me fez ser apaixonada por Jesus e conhecer o Senhor. Minha mãe, logo que eu comecei a namorar esse rapaz, minha mãe, sabendo que era uma família evangélica, minha mãe não tinha muita simpatia, né? Ela não entendia, né? Mas ela ainda tem dificuldade de entender até hoje. Porém, minha sogra começou a ter estratégia, porque o Espírito Santo, ele sempre trabalha assim, né? É verdade. E ela começou a me levar para o batismo, ela começou a falar do amor de Deus, ela colocou temor no meu coração, ela foi explicando. Ela realmente foi uma mulher de Deus para mim. Ela foi falando sobre Deus para mim, sobre a palavra e tudo mais. E tinha a escola dominical na igreja, e tinha um trabalho da igreja que nós tínhamos que sempre, na escola dominical, alguém que sentisse a necessidade ou desejo de falar do amor de Deus, poderia ir até à frente. E eu sempre, né, eu queria ir lá pra frente, me tacar, porque era tudo novo, tudo muito brilhoso. E eu decorava pequenos salmos, pequenos trechos da palavra, e ia lá pra frente recitar. E assim foi crescendo esse amor por Jesus. Aceitei Jesus na igreja do Brás em 89. 34 anos atrás. Eu não tinha nem nascido aí. Nem eu. Olha, eu tava nascendo. Meu Deus. 39. E a sua família, Kátia, não era da igreja? Eles não até hoje. Ah, sim. Então foi um momento difícil pra mim, porque foi aquele primeiro amor. Eu fiquei tão enlouquecida por Jesus. Sim. Que eu cheguei em casa, eu odeio as minhas calças jeans, eu odeio meus brincos, eu fiquei alucinada por Jesus. Eu queria contagiar Jesus, eu queria contaminar todo mundo, contagiar todo mundo com Jesus. Sabe aquele primeiro amor, aquela coisa longa? Só que eu não tinha muito entendimento, assim, esclarecimento. Eu fui um pouco ríspida, assim, arrastou as pessoas. Na época as pessoas não estão acostumadas. E acabou que isso causou um certo desconforto com os meus pais, com a minha família, porque a Kátia tá louca agora, né? Porque, nossa, antes assim que o chegou, ficou dando dica, as calças jeans, ficou dando brinco, ficou dando tudo, né? Só o amor de Deus, aquela coisa. Eu fiquei apaixonada por Jesus e isso durou um bom tempo. Casei, fiquei na presença de Deus mais uns
2 anos. Aí eu vinha me divorciar. E nesse período do divórcio, eu me senti muito sozinha. Sim. Espiritualmente falando, eu fiquei um pouco confusa e sem ter muita sabedoria, muito ainda imatura, né, espiritualmente, a gente atribui, por que Deus permitiu isso, por que Deus permitiu aquilo, e aí eu me afastei, foi meu primeiro afastamento da presença de Deus. Aí eu fui conhecer o mundo, e por um bom tempo o mundo foi bonito até, e era tudo novidade para mim, porque eu Tem suas atrações. tem. Eu aceitei Jesus, eu tinha 16 anos, então praticamente eu não sabia nada do mundo, né? E fiquei ali sendo cuidada por aquela mulher, né, que era cristã. Mas quando eu saí da presença de Deus, aí eu fui conhecer o mundo. E por um bom tempo eu fiquei distraída. O inimigo, ele deixa a gente distraída, né? Fiquei distraída, deslumbrada com as coisas, com as possibilidades que o mundo me oferecia, porque minha família não era cristã. Então, já era muito difícil eu me permanecer cristã. Sim. Mas eu tinha uma mulher ao meu lado, me protegendo, espiritualmente me fortalecendo. Mas quando meu casamento se acabou, se diluiu, eu me vi sozinha e, ao mesmo tempo, revoltada. Porque meu casamento havia se acabado, né? Sim. E eu não soube lidar com isso. E acabei me desviando, fiquei desviada há um bom tempo. Até que... E nesse processo, Deus sempre me manda pessoas, né, para falar conosco, para nos orientar. Hoje, olhando para trás, com o convite de vocês, eu tive que olhar um pouco para trás, né, para falar, meu Deus, eu tenho que falar a respeito de mim, né? Sim. E eu tenho que olhar para trás agora e relembrar de tantas coisas. E hoje eu vejo o quanto Deus foi bom comigo, porque Ele me protegeu, mesmo quando eu não tinha a ideia. Você consegue enxergar o cuidado de Deus em todo esse processo, né, na verdade. Que teve momentos na nossa vida, na fé, que infelizmente nós, por ser carne, nós não enxerga tudo o que é espiritual que está rodeando a nossa vida. Mas quando a gente para refletir realmente, né, a gente começa a enxergar o cuidado de Deus, mesmo quando a gente não está na presença dele. Mesmo. Né, na nossa consciência, na nossa vida, na nossa prática de vida. Mas é legal. E eu tive várias experiências ao longo desse processo, né? Que Deus permitiu, eu creio, até para que hoje me fortalecesse na fé, né? De que o mundo realmente não há nada que se aproveite, não há dinheiro, não há lugar. E nesse processo que eu fiquei desviada, eu me relacionei só com pessoas, porque o inimigo ele é muito astuto. Sim. E eu me relacionei com pessoas de muita posse financeira. Eu fui trabalhar numa clínica médica e lá meus amigos eram médicos. As pessoas que me relacionavam eram pessoas com poder aquisitivo muito alto. Então havia muitas possibilidades. Eu não precisava gastar o meu dinheiro para adquirir nada, para estar em outro lugar, por me envolver com coisas erradas, né? E eu nunca usei drogas, eu nunca me relacionei com drogas e com bebida, mas as outras coisas que vocês possam imaginar, eu me envolvia. E proposta, porque é impressionante como o inimigo, ele sabe, ele é astuto a ponto de... se a gente não está desviado, a gente está afastado dos caminhos, a gente realmente vai lá pro fundo. Eu fui, tantas coisas aconteceram para mim saindo da presença, sabe? Os pratos, né, que o inimigo traz pra gente, ele favorece totalmente a nossa carne. Absurdo. E hoje, olhando para trás, lugares que eu nunca imaginei estar e conviver, sabe? Porque eram pessoas com muito dinheiro. Então, eu vi um outro mundo. É como se eu estivesse em um outro mundo, realmente, sabe? De possibilidades, de condições financeiras. Até pedido de casamento, eu fui em algumas situações, mas o meu coração, porque a palavra de Deus diz, né? Quando a gente conhece Ele de verdade, a gente nunca esquece. Aquele que pisou no sapo. Em outro lugar. Então, apesar de ser tentada, estar sendo distraída, porque hoje olhando para trás, eu percebo o quanto eu fui distraída, né? Com esses manjares, com esses pratos, com essas situações. Mas o Senhor cuidou de mim. Não deixou eu me
me entregar, sabe, assim, de corpo e alma, vamos dizer assim, né? Eu não me afundei totalmente, eu me sujei. Sim. Mas havia uma balança ainda de fé, né? Que o Senhor sempre era maior. Havia um discernimento, assim, em algum momento de falar, pá, até aqui já tá demais, sabe? Havia Sempre tinha um freio, né? um frio. Isso foi o próprio Espírito Santo que cuidou de mim, né? Eu não tive uma mãe, minha mãe, meus pais, até hoje eles têm dificuldade, né? De compreender a necessidade que eu tenho de estar na igreja, de buscar ao Senhor, sabe? De me alegrar quando você fala. Eu realmente hoje entendi e valorizar aquilo que eu perdi em algum momento da minha trajetória, sabe? E é importante a gente entender que nada, não há dinheiro no mundo, realmente. É só quem passa por essa situação. Eu posso falar porque eu vivi. Não tem dinheiro no mundo. Não há lugares, não há pessoas, por mais importantes que elas sejam, e posses e financeiras, que ela possa te proporcionar, que preencha, sabe? Esse lugar que aquece nosso coração, sabe? Eu fico, toda vez que eu penso nos manjares, nas situações que o inimigo mesmo colocou na minha vida, e pela misericórdia de Deus, eu pude dizer não, eu me alegro, sabe? Glória a Deus. Eu me alegro. Estamos felizes aqui por tudo isso também. Aí, quando eu retornei, aí no caminhar, né, teve muitas decepções, muitas dificuldades, mas nunca preenchida, sempre aquele vazio, aquela tristeza, eu não sabia como assim, né, por que triste, né, não me falta nada, por que essa tristeza? Aí eu decidi voltar, aí Deus coloca uma outra mulher no meu caminho, para me motivar. Por isso que é bom, né? Assim, é impressionante como Deus usa mulheres. Acho que porque a mulher é tão sensível, talvez mais sensível. E Deus colocou uma outra mulher para me trazer de volta, sabe? Para falar comigo. E aí eu fui voltando devagarinho, fui voltando, até que eu me afirmei de vez. E fui para uma outra igreja, né? Ali já estava mais forte, fui caminhando aos poucos. E nunca mais saí da presença de Deus. Que bênção. E é muito bom hoje poder estar aqui, né, dizendo isso, né? Porque o mundo aí fora, os jovens, principalmente hoje, é tantas coisas que estão ali o tempo todo querendo. São 1000 possibilidades, né? Que já era na minha ocasião, né, na minha época. Imagine agora, é muitas possibilidades. Assim, é o tempo todo querendo te impulsionar a comprar, a ter, a ser, né? Essa necessidade de você estar o tempo todo com as caras nas redes sociais, querendo um like, sabe? E às vezes eu fico muito triste, porque quando eu percebo assim, o tempo todo uma pessoa ter a necessidade todo dia pôr o rosto dela em uma rede social, para mim, isso particularmente nada contra quem coloca, isso passa para mim uma sensação assim de que a pessoa tá muito carente, a pessoa tá muito vazia, sabe? Querendo um like seu, querendo receber de você, de alguém que ela nem conhece. Algo que vai suprir alguma necessidade que ela tem, né? Isso, sabe? Verdade. E isso não tem como, né? Não tem como preencher esse vazio se não tiver Jesus. Não mesmo. É interessante. O bom que você ressaltou aqui, que eu gosto de ressaltar, que as mulheres, ela tem mesmo um papel muito principal, assim, muito primordial, na verdade, no evangelho, né? Porque quando Jesus iniciou o ministério dele, as mulheres, elas foram as primeiras a bancar o ministério, a estar ali ofertando no ministério de Jesus, antes de os discípulos estarem prontos ou estarem preparados ou ir para fazer a obra. As mulheres que se convertiam já estavam ali dando as suas posses, colocando tudo nos pés do Senhor, servindo o Senhor, né? É como está lá na Bíblia, elas serviam o Senhor enquanto os discípulos seguiam. Então é interessante, e é muito bom a gente ver assim, essas mulheres de fé sempre tomando uma posição assim no evangelho, né? Porque alcança esse mundo de hoje, né? Porque as mulheres hoje elas querem aparecer, elas querem mostrar, né, a beleza delas, mas
a mulher cristã, ela tem uma beleza extraordinária, né? Na fé. E isso tem que ser visto, né? E só pode ser visto dessa maneira. A gente se posicionando, né? Assim como você se posiciona e tantas outras mulheres. É verdade. Você falou algo muito importante. Que teve uma época quando eu me afastei, né? Como que o inimigo, ele nos cega, né? Eu realmente, assim, todo aquele pudor, aquilo que realmente me fazia feliz na presença de Deus, a gente parece que esquece, fecha, não bloqueio, né? E há muito tempo, eu realmente, como eu me desviei e fiquei tão entristecida, aí a gente começa a procurar coisas para nos preencher. Fui usar roupa curta, que era algo que eu não fazia, né? Até então eu nunca tinha feito. E hoje eu fico percebendo, assim, o quanto eu me deixei levar, sabe? Pelas essas situações. Sim. Que hoje eu percebendo e vendo, às vezes, até no meio cristão, sabe? Me entristece, porque isso são coisas que a gente tem que se policiar. Verdade. E hoje eu percebo, assim, que as meninas, as mulheres cristãs, realmente, há muito questionamento, né? Igual a minha família, que não é cristã, muito questionamento no sentido de vestimenta, por que disso, por que daquilo. Então, quando naquele primeiro momento, lá naquele primeiro amor, você lembra? Que eu joguei tudo fora e tudo. É muito difícil para as pessoas que estão aí fora olhar para nós e realmente achar algo normal, porque nós não somos daqui, né? É verdade. E parece loucura a gente abrir mão, porque a gente tem que abrir mão realmente de muitas coisas que hoje estão aí, os jovens dizem, não tem nada a ver, né? Tem muito essa questão, os jovens estão muito falando isso, né? Nada a ver, tá abrindo muitas portas, né? E levando muitas pessoas para o inferno, né? Vão levar muitas pessoas para o inferno esse nada a ver. Porque tem que ter pudor e decência, né? Dentro da casa de Deus e muito mais fora. Porque sermos servos de Deus dentro da casa dele é fácil, né? É verdade. Que eu entendo que eu vou vir para a igreja, então eu vou pôr uma roupa decente, porque eu vou dar um glória a Deus e aleluia, eu vou levantar o braço, então eu tenho que pôr uma roupinha decente. Mas é quando eu não estou na igreja, É verdade. né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque tem a ver sim. Porque dentro da palavra de Deus a palavra de Deus diz que tem muito a ver. A ordem, a decência, nós precisamos manter e não se misturar com as coisas e com as pessoas desse mundo, né? Principalmente eu que fiquei lá fora, tenho que ter mais cuidado ainda, né? Com a vestimenta, porque teve um período que eu andava mesmo de forma horrível, sabe? E hoje eu não me envergonho porque eu já pedi perdão para Deus, eu entendi por todo esse trajeto que realmente Deus me permitiu passar, até para ajudar os jovens, ajudar outras pessoas, outras mulheres. Que hoje você enxerga, né? Tudo aquilo que você viveu e você tirou as suas experiências. Isso, né? Na verdade, eu queria ser amada, né? Então, eu achava que a forma das pessoas me amarem era estar com decote, ou estar com uma saia curta, né? As pessoas me olhavam, os homens me olhavam, então isso para mim, naquela situação, era o suficiente. Por quê? Porque eu era eu tinha aceitado Jesus, mas eu não tinha tido um encontro com ele. Sim. Eu tinha aceitado Jesus, eu era uma evangélica, mas sim, só de ouvir falar. No fundo, eu não tinha um relacionamento com ele. Sim. E uma coisa, assim, importante nessa questão de investimento, é que eu sempre lembro, o meu primeiro pastor, ele falava assim, quando você tá na rua, como que você sabe que a pessoa ela é um policial? Pela roupa que ele tá vestindo. Você tá na rua, como você sabe que é um bombeiro? Pela roupa que ele tá vestindo. Então, a gente que, né, somos crentes, estamos na igreja, somos cristãos, as pessoas quando bater o olho, tem que reconhecer como, né, quem a gente é. E as roupas falam muito da gente. Então a gente tem que fazer diferença em tudo, até mesmo nas nossas coisas. Eu, quando era jovem, muito mais jovem, eu não dava esse valor, sabe? Eu não valorizava dessa forma, até conhecer Jesus. Porque quando a gente está lá fora, a gente tem uma ideia de que quanto mais, melhor. É o padrão do mundo. É o padrão do mundo, né? Eu literalmente vivi esse padrão. Então, hoje, do outro lado,
com seriedade agora e mais madura e compreendendo o que realmente Deus quer de mim, não tem como ser diferente, né? A gente realmente precisa ser o sal da terra, né? E a luz do mundo, que é a diferença que nos faz ser diferente, verdade. E mais uma pergunta que a gente quer fazer para você o que chamou a sua atenção, né, de você ficar no nosso ministério moço? Bom, é muito interessante, é muito curioso isso, porque eu frequentava a igreja de vocês só pela manhã na consagração, porque a igreja que eu frequentava era muito longe, era lá perto da estação, né? Sim. E então eu ficava aqui, como era perto de casa, era mais fácil vir aqui. E comecei, por quê? Porque encontro de mulheres, que eu sempre gostei de estar em encontro de mulheres, em reuniões, em várias igrejas, eu sempre gosto, porque eu tenho amigas por todo lado, né? Então eu queria estar em todos os lugares. Aí uma irmã me chamava, lá vai a Cátia. A outra irmã me chamava, lá vai a Cátia. Então eu gosto, sabe, de me reunir com as irmãs, tudo. E um desses encontros eu encontrei e conheci a pastora Simone. Bonita, aquele cabelo vermelho, né, toda linda. Já fiquei apaixonada por ela. E tudo começou assim. Aí descobri, quem é aquela irmã, né? Nossa, que irmã jovem, pastora jovem e tal. E descobri que era perto de casa, a igreja que ela administrava, tudo. Ah, vou lá. Comecei na consagração, comecei de vez em quando, timidamente, uma vez por mês, tal. E assim foi indo. Nada de extraordinário. E começou, aí veio a pandemia. Quando veio a pandemia, tive problemas em casa com o carro, porque como era longe. Aí eu falei, meu Deus, e agora? Para onde eu vou? Eu preciso congregar, né? Em algum lugar. Verdade. Mas já tinha algo muito... Tinha algo desconfortável dentro de mim, que eu já estava sentindo o desejo de ir para uma outra igreja, uma outra denominação, né? Eu já estava um pouco triste com algumas coisas que estavam acontecendo na igreja que eu estava ficando. E isso me deixou um pouco triste, eu estava triste. Eu não estava servindo ao Senhor com alegria. Isso eu já estava conversando com o Edmir, né, meu marido. Mas ali, conversando com o Senhor, Senhor, eu estou triste. Eu não posso estar te servindo triste, eu tenho que te servir com alegria. O Senhor fala que nós temos que te servir com alegria. Então, se não é mais para mim estar nesse lugar, me mostra um outro lugar. E eu comecei a conversar com o Senhor, e conversava com meu marido, e enfim, foi ficando assim. Veio a pandemia, aí baixou aquele espírito da construção em casa, comecei a quebrar a parede. Eu acho que todo mundo, a maioria das pessoas, quebra a parede, usou a reforma, outros vai fazer pão, engordei e fui fazer pão. Tô tentando emagrecer, irmão, bora aí pra mim. Aí faz pão e pão disso, e pão daquilo, e bolo. Tava me achando, Masterchef, né? Fica em casa, eu tô amando. Mas, a princípio foi até... apesar de toda aquela situação angustiante, a gente ficou com medo, né? Mas, enfim, estávamos em casa, não estávamos protegidos, fui ficando ali no meu tempo. Sim. Mas foi batendo aquela angústia, porque nessa brincadeira de faz pão, fica em casa, eu não estava indo para a igreja também. Né? Mas eu até então estava meio distraída, comecei a ficar distraída. Só fazendo pão, fazendo reforma. E nessa brincadeira foi quase 6 meses, se eu não me engano. Fiquei muito angustiada, né, nesse período e lembrei. Eu falei, qual igreja aqui por perto que me alegraria, que me faria feliz de eu estar frequentando? Lembrei da pastora. Aí eu lembrei da pastora Simone. Comecei a vir timidamente, né, pra cá. Mas com dúvidas. Mas ao mesmo tempo, eu falando, Senhor, fala comigo, né? Se é pra mim ficar aqui, sim, fala alguma coisa. Preciso. Mas o que me fez ficar, a princípio, é o irmão que estava aqui. Eu vi ele entrando de short, camiseta, chinelo e boné. Ali, ele me ganhou. Eu falei, é aqui meu lugar. Porque eu entendi que eu andei em algumas igrejas ao longo da minha trajetória, né? E o que sempre me incomodou, como vocês podem ver, meu cabelo afro, né? Negra. E lá atrás eu tentei me adaptar ao padrão do que é ser crente, como parece um crente. Então eu alisei meu cabelo,
eu colocava uma saia longa. Eu queria ser o que, na verdade, eu não era. Sendo que Deus queria de mim algo mais. Não era a aparência propriamente dita. Era a minha essência, né? Hoje eu entendo isso. Mas naquela ocasião, eu queria me encaixar. Sim. Isso, ao mesmo tempo, não percebi naquela ocasião, mas hoje, olhando para trás, eu percebi que aquilo me fazia mal. E aí eu vim caminhando, passando por algumas igrejas, eu percebi as pessoas, elas fazem distinções. Os crentes. Sim. Não são pessoas lá fora, são os próprios crentes. Isso me deixa muito triste, sabe? E quando eu cheguei aqui nessa casa, que eu pude ver um irmão entrando de bermuda e camiseta, e bermuda, e adorando a Deus livre, com alegria, eu percebi que, uau, é aqui. É aqui o meu lugar. Sabe? Aqui eu vou poder atrair ele, atrair a presença dele, alegrar o coração dele e ser feliz, ser livre. Sim. Né? Eu tinha entendido isso, não ficar constrangida, porque ainda que eu estava em outra igreja, e eu era amada pelos meus irmãos, eu estava feliz lá, mas tinha algo desconfortável dentro de mim, tinha algo me incomodando, que aqui eu perdi, sabe? Glória a Deus, e eu pude achar essa alegria, sabe? De poder me expressar para Deus, Nessa pandemia, foi a primeira vez que eu li a Bíblia inteira. Eu estudei a Bíblia, né, com o impulso, com o encaminhamento da pastora Simone. Ela me induziu, me ensinou. Eu passei pelo olhar dela a ver a palavra de Deus e o ensino por uma outra perspectiva, sabe? Por um outro olhar, assim. Eu passei a dar importância à palavra. Não que eu não desse importância, mas eu não vivia de acordo. Uma dedicação. Não havia uma dedicação. Eu vivia mais pelo que o outro falava. Pelo que era mais fácil para mim comer o que o outro já estava mastigando ali para mim. Você entendeu? Que é o que muitos crentes fazem, né? Eu vivia muito na carona, sabe? Na carona do outro irmão. Eu não queria ter trabalho. Eu não queria sentar e aprender em ter um relacionamento com Deus, no sentido de, vamos lá, o que o Senhor quer de mim? Eu quero te conhecer de verdade. Eu conheci o Deus que você falava para mim, que a minha sogra falou para mim, que fulano, beltrano me ensinaram, sabe? Eu não tinha dedicação, nunca tinha tido. Aí eu falei, uau, é muito louco, porque eu tô todo esse tempo na presença de Deus, entre aspas, e eu nunca tinha me dedicado à palavra. Então, a Luz para as Nações realmente foi uma luz, assim, para mim, na minha vida, assim, abriu meus olhos, assim, para a importância da palavra e a importância de eu viver o que eu realmente estava falando, porque eu estava falando, mas eu não estava vivendo. Sim. Eu estava acomodado, sabe? Eu estava muito cômodo para mim. Então, me tirou, assim, do comodismo do confortável, sabe? E me mexeu comigo, tipo. E aí? O que você vai fazer a respeito disso? Você não tá como você diz que tá. Como a palavra diz que você precisa estar. Você não vai fazer nada a respeito, sabe? Então, mexeu comigo. Deu um start. Deu um start, sabe? Eu acordei. Realmente, eu acordei. E graças a Deus foi essa experiência que eu tive. E a vontade de estudar a palavra, a vontade de conhecer mais, de estar me alimentando da palavra de Deus, dos ensinamentos, né? Conhecendo as minhas irmãs, as experiências. Então, isso eu fiquei apaixonada pela igreja. Aí não tem mais como sair daqui, né? Aproveitando tudo isso, né? Vamos para a próxima pergunta, que é ligado a tudo isso, é claro, porque você teve um momento aí que despertou esse desejo pela palavra e você começou a se dedicar e tudo. E aí a gente quer saber, assim, qual é a sua maior experiência com Deus? Pode ter sido há pouco tempo, pode ter sido há muito tempo, mas aquela experiência que, sabe, marcou tanto a sua alma como o seu espírito e que te alegra toda vez que você lembra, né, dessa experiência que você teve com Deus. Uma pergunta, são várias.
São muitas bênçãos, né? Muitas experiências que eu tive com Deus. Muitas, eu poderia falar várias. E todas elas me alegram, né? Porque eu superei, né? Eu tenho um passo, né? A mais, um passo para frente. Mas o que mais marcou a minha vida não faz muito tempo. Foi uma experiência que eu tive com o meu enteado, né? Eu fui morar com o Edmir. Ele era viúvo e pai de 2 filhos. Foi nesse momento que eu ainda estava desviada na ocasião. E já faz acho que uns 14 anos, mais ou menos, né? E eu estava desviada. Eu fui visitá-lo na casa dele, porque a mãe dele era muito amiga da minha família, e minha também. E era amigo da família já de muitos anos. Desde pequeno, nós crescemos assim, separados, né? Mas sempre se vendo, sabe, por ser amigo da família. E nessa situação, a gente foi morar junto. Nós não casamos, fomos morar junto. Fiquei morando junto por bastante tempo. Fiquei frequentando a igreja por muito tempo, amigada. E as Luzes para as Nações também me deu esse chacoalha, né? Foi instrumento, né? Foi instrumento para a importância que até então eu nunca tinha dado devido valor do casamento. Porque até então não tinha tido aquele encontro verdadeiro com Deus, né? Como eu havia dito para vocês, no sentido da palavra. Então, eu estava indo ali que nem o Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, né? Que nem muitos crentes andam fazendo por aí. Porém, pela misericórdia de Deus, eu acordei, né? Através da igreja, né? Das Luzes para as Nações, porque até eu vir para cá, eu ainda estava ligada. Então, toda a trajetória minha, depois que eu me reconciliei com Jesus, que eu voltei para a igreja, que eu estava fazendo tudo certo. Então, eu pensei, para casar. Afinal de contas, tá tudo certo, eu não faço nada de errado, né? Tá tudo bem. Eu vou para a igreja, eu adoro o grupo das irmãs, porque na igreja que eu frequentava, eu podia adorar o grupo das irmãs amigada. Não era um problema, elas me aceitavam, ele cantava no grupo dos varões. Sim. Era a doutrina da igreja mesmo. Eles me aceitavam com alegria e lá eu estava. Então, não tinha nada que me impedisse de permanecer do jeito que eu estava, né? Mas quando eu vim para cá, como eu disse para você, tudo mudou. Então, eu fui morar com o Edmir, coloquei minha vida há pouco tempo, né? No altar, fiz tudo direitinho, casei tudo direitinho, para honra e glória do Senhor. E nesse percurso, logo que eu fui morar com o Edmir, o filho dele se envolveu em problema, né? E isso pediu de mim muito esforço em todos os sentidos, de todas as maneiras, principalmente na questão espiritual, né? E assim, quando eu casei com o Edmir, eu casei com os filhos dele, né? Deus não me deu filhos que eu pudesse parir um filho, mas eu tenho os 2 de coração. São de verdade meus filhos, e eu sou alegre. Eu sou uma mulher muito realizada, muito feliz. Eu não choro, eu choro de alegria, sabe? Porque eu poderia ser uma mulher frustrada, triste, porque eu não tive filhos. E tem mulheres que realmente sonham em ser mãe, ter filhos, né? Mas Deus quis me fazer diferente comigo, né? Quis me dar filhos, crianças que vieram para mim. Ele, com 9 anos, órfão de uma mãe, que a mãe dele morreu com câncer de mama. Depois o câncer se agravou e veio para o útero e ela não perdeu a vida. O Júnior, que é o mais velho, que é esse que nós tivemos problema, ele foi de um relacionamento que o Edmir teve quando ele era solteiro. Então, por um bom tempo, ele ficou afastado do pai, porque a falecida não se relacionava muito bem com ele, então ele ficou longe do pai. Sim. Quando ela veio a falecer, ele veio morar com a gente. E veio morar com ele. Logo depois, ele começou a se envolver comigo e ficamos morando os 4. Tornamos uma família. E aí o Júnior se envolveu com drogas. E ele veio a ser preso. E isso nos causou muita dor. E nós sofremos muito. E nesse período eu
busquei o Senhor como nunca. Dia após dia, noite após noite, nos pés de Deus, intercedendo pela vida dele. E eu vi Deus mover nos céus e terra a favor dele e a favor da minha casa, né? E tudo foi esclarecido e tudo entrou nos eixos naquela situação. Deus honrou com a palavra, Deus cumpriu o que ele havia dito no nosso coração e em pouco tempo a gente teve o nosso filho de volta. Glória. E foi momentos assim que eu me agarrei muito com o Senhor. E eu teve várias canções, porque assim, quando a gente passa por situações ao longo da Bíblia, né, a Bíblia a gente está no roteiro. Para cada situação tem uma música, né, tem um louvor, tem uma história, né. E eu fico muito grata a Deus, porque Deus me deu uma canção para aqueles momentos, sabe? Aqueles momentos que só o Senhor pode interferir. Ele é o único que consegue consolar de verdade, né? Consolar. E aquele louvor foi ficando ali na nossa mente, entrou no coração do Edmir e a gente ficou, se agarramos àquela canção. E ali foi nosso alicerce, foi o nosso combustível, sabe? Para morrer, não desfalecer ao longo do processo. Porque eu digo que é um processo, é um exercício. Ainda que nós tenhamos a palavra, né? Deus vem e fala através da sua palavra. Nós vemos todo dia na casa do Pai e ouvir a palavra. E é fácil a gente estar aqui na casa do Senhor, ouvir a palavra, a gente se alegra, te pula, a gente canta. Mas nós temos que praticar, né? É o praticar. Nós temos que sair. E quando a gente sai, né? Todo o processo da palavra, né? Exatamente. E é difícil às vezes entender esse processo. Mas pela misericórdia de Deus, a gente conseguiu superar essas dores. E o Senhor junto. E o Senhor junto. Então eu diria que o mais difícil para mim foi ter esse problema com meu enteado, sabe? Assim, com meu filho, né? Meu filho de coração, que Deus permitiu mesmo ele passar por esse processo. Na verdade, foi para nos fortalecer como família, nos unirmos mais. Deus tem a sua maneira de trabalhar, né? Ele consegue fazer a gente alcançar profundidade nele. Na verdade, cada um tem uma medida e o Senhor tem a medida de todos. A medida de todos. O nosso Deus é maravilhoso. Beleza. E falando de louvor, a gente também ia te perguntar, qual o louvor que mais marcou a sua vida? Então, nessa situação, assim, um louvor recente, né? Tem Diante do Trono, sabe? E teve um momento que eu também passei bastante dificuldade, que tem a Ana Paula que fala, mas não sei se é essa, se é dessa forma, né? É assim. Quando são os adoradores. Me ama, né? Sim. Então, teve um tempo que essa música me seguiu, da Ana Paula. E na trajetória do Júnior, né? Foi canção. É o grupo Canção e Louvor. Canção e Louvor. No piano que ela toca. Quando todos os meus medos já não cabem mais. Eu lembro o nome, mas eu sei pelo menos. Quando o céu está de bronze, parece que é assim. Glória a Deus. Mais um vocal aqui da Esperança das Coisas. Então eu pude ver o céu se abrir ao meu favor e a favor da minha casa. Então eu me alegro. Que bênção. Agora, gente, assim como você se dedicou muito à palavra, essa última pergunta aqui vai ser muito fácil, né? Um versículo aí da Bíblia, tanto agora como ou se foi há muito tempo que ele chegou e marcou a tua vida, assim, uma palavra que fala que ou que te determina, né? Hoje, ou que marcou mesmo a sua vida, uma palavra que marcou a sua vida. É clássica, viu?
Muitas pessoas. Mas é inevitável. É o Salmo 23. O Salmo 23, ele marcou e segue a minha vida, né? Foi lá aos meus 16 anos que tudo começou. Né? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Né? É muito linda essa palavra e ela tem me seguido e me guiado todos esses anos. Glória a Deus. É isso aí. Obrigada, irmã Kátia, por ter aceitado o nosso convite, por ter feito parte. Foi um prazer conhecer você, a sua história, que eu não sabia. E glória a Deus pelo seu amigo. Muito obrigado, irmã Kátia. E que agora, né, os irmãos aí e todos que vão assistir, né, quiser conhecer a irmã Kátia, ela tá aqui na igreja, Luz para as Nações, adorando, porque ela é adoradora. Vem, gente. Glória a Deus. Deus abençoe.